Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um estudo, a mais um vídeo. Você tem a certeza de sua salvação? O principal objetivo pela qual fazemos parte do cristianismo é porque nós estamos em busca da nossa salvação e da salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Não faz nenhum sentido se nós fazemos parte do cristianismo se nós não temos a certeza de nossa salvação hoje em Cristo Jesus. Quando se faz a pergunta se você está preparado, se você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, nem todos se dizem preparados ou a grande maioria afirma que se Cristo viesse hoje, ela não estaria preparada. Meus amados, isso gera um conflito, isso gera uma angústia muitas vezes em muita gente. A nossa função, o nosso objetivo parece que está indo de águas abaixo. E isso leva muitas pessoas a enfraquecerem na sua fé. Como ter a certeza da salvação em Cristo Jesus? A Bíblia, ela nos dá alguns confortos, algumas dicas para que nós possamos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos algumas evidências na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus, de alguém que está em Cristo, de alguém que está salvo, de alguém que possa se dizer, se Cristo viesse hoje, ela estaria preparada, estaria preparado. A salvação nós sabemos que é unicamente pela graça. Não existe passos para a salvação, só existe um passo. E o único passo para estarmos salvos em Cristo Jesus é aceitarmos a sua graça. Mas a Bíblia nos coloca algumas evidências de alguém que está salvo em Cristo Jesus. A primeira evidência é que a pessoa tem que nascer de novo, porque o novo nascimento significa uma nova vida com Cristo. A pessoa se torna uma nova criatura. A pessoa ela tem a certeza do perdão dos seus pecados. Ela abandonou a sua vida perversa que ela vivia e ela teve um encontro com Cristo. Portanto, o nascer de novo por meio do batismo, João 3, verso 3 diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas nós temos aqui a segunda evidência, que é uma experiência diária com a Bíblia. Nós temos aqui a palavra de Deus, a Bíblia. Então, meus amados, a Bíblia deve ser lida diariamente, estudada, vasculhada. Nós temos que cavar fundo nesse tesouro que Deus nos deixou. A Bíblia é o nosso GPS, é o nosso mapa. E quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos aos poucos entendendo a vontade de Deus para mim e para você. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós temos aqui uma outra evidência, ter Cristo como centro de nossa vida. Cristo ele tem que fazer parte, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a prioridade. Pelo contrário, nós vamos colocar outro como centro da nossa vida. Nós somos seres adoráveis. Nós sempre estamos adorando coisa, alguém ou algo. Se nós não colocamos Cristo como centro da nossa vida, certamente outra coisa vai tomar lugar de Jesus em nossa vida. E o próprio mandamento nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Gálatas 2, verso 20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quarta evidência é ter uma vida de oração. A oração é a respiração da alma. A oração é a coisa mais elementar, é a coisa básica de um cristão. O cristão, para se manter de pé, para se manter vivo, respirando, ele tem que pelo menos ter uma vida de oração. A oração é o começo de tudo. A oração é a conexão com Deus. A oração é eu tendo intimidade com Deus. Romanos 12, o verso 12 nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Salmos 55,17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Portanto, nós temos que ter uma vida de oração. O salmista diz, de manhã, meio-dia e à tarde, sempre tira um tempo para orar. Tire 3 vezes por dia para orar. Tire pelo menos 15, 20 minutos de cada vez. Tire pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia para conectar-te com Deus. Essa é a minha luta e a sua luta, a nossa negligência. Nós postergamos muitas vezes a nossa comunhão com Deus e isso não deve acontecer na vida de um cristão que quer ter a certeza de sua salvação. Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. Invocar é orar, é buscar, é ter uma vida de luta para que Deus possa, quem sabe, para que eu possa estar em conexão com Deus, com Ele. Quinta evidência para alguém que está em Cristo, está salvo, é ter uma experiência diária com Deus. No passado, no Antigo Testamento, o povo de Israel passou 40 anos no deserto e todo dia o maná caía do céu. Todo dia o maná era uma bênção na vida deles. Era o pão material, mas simbolizava também o pão espiritual. E hoje esse pão espiritual, o maná, tem que cair na nossa vida, tem que cair no nosso celeiro diariamente. Todo dia nós temos que ter uma experiência espiritual com Deus. Todo dia nós temos que ter pequenas experiências com Deus, porque é o maná caindo na nossa vida, nos dando o alimento, nos dando a sustância, nos dando aquilo que nós precisamos para ter uma vida espiritual de pé e ao lado de Jesus. Então vamos aqui agora, a sexta evidência é estar cheio do Espírito Santo. Mateus 3, verso 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é algo que tem que fazer parte da vida do cristão que está salvo, que está em Cristo Jesus. E a primeira evidência de alguém que tem o Espírito Santo não é o poder, porque muitas vezes nós estamos em busca do poder do Espírito Santo. Mas a primeira evidência de alguém que tem o Espírito Santo não é o poder, é o fruto. O poder é uma consequência de quem tem o fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo na minha vida? É aquilo que está lá descrito em Gálatas 5, 23 em diante, que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se nós estamos produzindo esse fruto na nossa vida, o poder é apenas uma consequência. Porque eu vejo muitas pessoas preocupadas em pedir poder, mas muitas vezes o poder não chega se não vier primeiro o fruto do Espírito na vida das pessoas. Mas para que o fruto possa habitar na nossa vida, nós temos que abandonar aqueles pecados que estão enraizados em nosso coração. Nós temos que fazer uma reforma interna e externa. Nós temos que mudar nossos hábitos alimentares, nosso comportamento, nosso falar, nosso linguajar, nossa maneira de tratar as pessoas em casa, fora de casa. É dessa forma, meus amados, que o Espírito Santo ele vai fazer parte da nossa vida e aí sim nós vamos ter a certeza da nossa salvação. Sétima evidência, testemunhar. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O testemunho, o testemunhar. Nós fomos chamados por Deus não para ser o advogado de Deus, não para defender a nossa fé, não para defender a igreja, não para defender a religião, mas simplesmente para testemunhar, para ser uma bênção, para ser o sal da terra e a luz do mundo.
Essa é a principal função do cristão e de alguém que está salvo em Cristo Jesus. Oitava evidência é um cristão que tem paz. Você tem paz em seu coração? Você é uma pessoa que tem paz em meio à tempestade, em meio à turbulência, em meio às dificuldades da vida? É alguém que está em paz em meio à dívida, ao sofrimento, ao luto, à morte, à dor? É claro que nós somos seres emotivos, sentimentais. Nós somos seres que temos dores, nós temos sofrimento, mas não é este sofrimento que vai nos tirar a nossa paz. O apóstolo Paulo, ele passou por tantas dificuldades na vida, foi preso, foi chicoteado, foi humilhado, foi espancado, mas ele dizia, eu tenho paz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E olha só o que ele diz em Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus quer dar na nossa vida é uma paz diferente daquela que o mundo tem. É uma paz diferente daquela que o mundo busca. Porque eles buscam a paz passageira, temporária. A paz que Cristo coloca em nosso coração é uma paz diferente. E é essa paz, meus amados, que Deus quer colocar na nossa vida, em meio às turbulências da vida, em meio ao luto, em meio à dificuldade, em meio às dívidas, em meio a todos os problemas que nós passamos familiares, pessoais, no trabalho. Deus quer colocar esta paz dentro do seu coração agora. Portanto, meus amigos, ore a Deus pedindo paz. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Deus está nesse momento tocando em seu coração e te dando a paz. Vamos orar? Senhor, meu Pai, estou aqui, ó Pai, com alguém que precisa de paz, que precisa de conforto, que precisa, ó Deus, ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pois se estamos justificados perante Ti, ó Deus, já não há nenhuma condenação na nossa vida. Nós somos um ficha limpa. Portanto, ó Deus, queremos nesse momento ter a certeza da salvação por meio de Cristo Jesus. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!